Oi, Cachoeirinha. Continuando as nossas conversas com os candidatos da região, hoje nós convidamos o professor Ronan Goulart para vir aqui conversar com a gente, falar um pouquinho dos projetos dele, da vivência dele na nossa região. Como sempre, compondo a mesa aqui comigo, os nossos amigos já que fazem parte do coletivo Cachoeirinha, professor Christian Snick, que hoje a gente vai abordar aí questões importantes da educação para dar esse suporte para a gente. Everton Rap, do movimento do hip hop, vocês conhecem bem, também saiu como candidato a conselheiro participativo. E eu queria já abrir agradecendo ao professor Ronan pela disponibilidade, flexibilidade em se adaptar à nossa agenda. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. E eu queria lembrar vocês que essa série de entrevistas tem o apoio do estúdio EP76. Então, se você precisa locar um espaço para fazer suas fotos, se você quer fazer as suas conversas, quer gravar o seu podcast, semana que vem, estou sabendo que a Aline vai preparar um pacote especial. Então, hoje é dia 26 de setembro, então semana que vem, aí outubro, tem condições super especiais para quem quiser fazer a gravação de vídeos e também de podcast. Então, professor, obrigado. E eu queria abrir para que o senhor se apresentasse para a nossa audiência, para que aí então a gente pudesse começar as nossas perguntas e entender um pouquinho mais das suas pretensões políticas. Ok. Boa noite ao coletivo Cachoeirinha, né? Colega de rede, professor Christian, o Tom, né? O Rogério, quero agradecer aqui a oportunidade, né? Quero dizer que eu moro na Zona Norte há mais de 50 anos, né? 51, para ser mais exato, né? Sou funcionário público de carreira, tanto da rede estadual como da rede municipal. O ano que vem, agora 2023, eu completo 30 anos de magistério, né? Então é um tempinho razoável já, né? Na vivência escolar, no dia a dia. A Cachoeirinha é um bairro que precisa de ter representatividade em qualquer casa legislativa, né? Seja na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e, por que não, em Brasília. E eu me sinto extremamente capacitado, né, para que eu possa representar o nosso distrito. Perfeito, perfeito. Professor, eu vou começar com a pergunta que eu já fiz para outros candidatos, mas eu acho ela extremamente relevante, porque fala da nossa região, mas também fala das suas pretensões, né? O coletivo Cachoeirinha ele tem esse objetivo de representação da nossa região. Então, eu queria entender, por não conhecer a sua trajetória política, se essa é a sua primeira candidatura, se não, quais outras candidaturas que o senhor já teve, e principalmente a que mais me pega nesse momento. Por que sair como federal e não sair como estadual nesse primeiro momento? Tá. Não é a minha primeira candidatura. Eu saí em 2018 para deputado federal. Na eleição de 2020 saí candidato a vereador e agora, pela minha terceira vez, estou saindo candidato a deputado federal. E eu sempre respondo essa pergunta, né? Por que é candidato federal e não a estadual? Ou o pessoal fala assim, Ronan, mas você não acha que o seu voo é muito, muito alto, né? Eu falei, não acho que é alto. Acho que nós, mesmo sendo moradores da periferia, acho que nós temos o direito de sonhar. E nós temos o direito e o dever de ter coisas boas para nós e para as pessoas que convivem com a gente na sociedade, né? E por que sair a candidatura a deputado federal? Por uma coisa muito simples e ao mesmo tempo muito complexa. Eu sou presidente de uma associação, estou licenciado em função da candidatura, mas eu sou presidente da Associação Brasileira dos Pedagogos. E desde 2008, eu venho trabalhando na questão da regulamentação da profissão da pedagogia, do pedagogo. Inclusive, eu faço palestras sobre isso, da profissão pedagogo, porque tem muita gente que acha que ser pedagogo é um sacerdócio. E eu quero colocar na cabeça das pessoas, principalmente para os professores que estão se formando, de que a pedagogia, o cara, ele é profissional, ele precisa ter respeito, precisa ter valorização, precisa ter carreira, ele precisa ter um salário digno para atuar dentro das unidades escolares ou fora das unidades escolares.
Então, eu não consigo a regulamentação da profissão de pedagogo aqui na Câmara Municipal ou na Assembleia Legislativa. Tem que ser, de fato, em Brasília. Então, esse é o meu motivo. E que me leva a sair candidato a deputado federal é a questão da regulamentação da profissão de pedagogo. Aliado a isso, eu tenho um projeto que eu já trabalho com ele já há 5 anos, que é a implantação de uma USP aqui na Zona Norte. E, através da associação, eu protocolei junto ao governo do estado, à época que o governador Márcio França tramitou dentro do governo e foi até a reitoria. E eles me devolveram dizendo que não tinha recursos para implantar uma USP aqui na Zona Norte. Bom, o que eu fiz? Essa negativa eu tive em 2017 que eu fiz. Eu peguei um avião, fui até Brasília. E fui até Brasília e fui conversar com a assessoria de alguns deputados. E falou, não é possível. Se você for eleito deputado federal, a gente tem condições aqui em Brasília de mandar recursos para São Paulo para implantar uma USP na Zona Norte. Então, são os 2 motivos que me levam a sair candidato a deputado federal. Legal. A gente vai abordar mais essa questão, porque eu acho que é uma das suas principais bandeiras, né? Sim. Que é a USP na Zona Norte. E com certeza isso traz curiosidade de todos nós aqui. Mas só para a gente fechar, na candidatura de vereador, quantos votos o senhor teve? Na realidade, para vereador, eu tive 220 e poucos votos. Eu não queria sair candidato. Até por uma questão, assim, ideológica mesmo. Por quê? Porque naquela época, nós estávamos, ou seja, no ano retrasado, nós estávamos bem no meio da pandemia. Tanto é que a eleição foi prorrogada para o dia 15 de novembro, tal, né? Sim. Normalmente é sempre 1º de outubro. É sempre o primeiro domingo de outubro. E eu não me sentia confortável, de verdade, não me sentia confortável em sair candidato, porque naquele momento todas as nossas escolas estavam fechadas. E eu não me sentia confortável de sair candidato, pedir voto, sendo que a minha atividade profissional eu não poderia exercer em função da pandemia. Então, assim, para mim aquilo era uma dicotomia, né? Puxa, como é que eu posso pensar em pedir voto? Ou seja, para pedir voto eu posso, né? O discurso fica em casa, não cola. Mas o discurso do trabalho, de você preservar vidas e brigar, inclusive o ano de 2021, eu fiz uma greve, uma das maiores greves que eu fiz na minha vida, pago até hoje, né? Mas não me arrependo. Eu fiz 120 dias de greve, que foi do dia 10 de fevereiro até o dia 10 de junho de 2021, pedindo para que a Prefeitura da cidade de São Paulo tivesse vacina para todos os professores da rede municipal e para todos os professores rede estadual. E tanto é que foi uma pressão tão grande que nós fizemos uma greve pela vida. Então, naquele momento, para mim, era uma coisa assim, muito difícil. Eu sair para a rua pedir voto, sendo que a minha atividade profissional estava prejudicada em função da pandemia. Então, assim, para mim não colava. Entendi. Então, foi esse, acho que a minha votação ela foi baixa, e o partido falou, não, eu acho que é importante que você saia candidato, tá? Vai ser uma eleição muito difícil, nós não temos vereadores na cidade de São Paulo, tal. Tanto é que nessa eleição de 2020 conseguiu Solidariedade pela primeira vez, conseguiu fazer um vereador aqui na cidade de São Paulo. Entendi. Daqui a pouco eu faço mais perguntas, senão eu vou acabar monopolizando a mesa aqui e o pessoal vai ficar bravo. Imagina. Professor, fica à vontade. Nessa sua luta da regulamentação na profissão de pedagogo, vem algumas perguntas. Tá. A gente sabe que a LDB, sobretudo no seu artigo 64, entre Sim. outros, coloca algumas das atribuições da profissão, né? Sejam elas os cargos, sobretudo, da gestão escolar. Sim. Discussão essa que lá em 96 existiu, depois no ano de 98, 2001, até porque se tinha a criação de outros cursos semelhantes da época, como o normal superior, né? Agora, para além disso, vocês também têm algum projeto para a função ou cargo de psicopedagogo, né? E aí, colocando, essa regulamentação, ela também passaria para a criação de um conselho de pedagogos, e aí vem a questão em paralelo, esse conselho de pedagogos não correria um risco de ser um órgão burocrático, como alguns conselhos, como o Conselho Regional de Psicologia, como o Conselho Regional de Educação Física, ou mesmo a Ordem dos Advogados? Respondendo ao artigo 64 da LDB, o que acontece? Diz que você, para assumir a gestão ou supervisão escolar, você precisa ter pedagogia, né? Ou você ter mestrado e doutorado na área de educação. A questão da regulamentação é exatamente aí onde eu bato, porque quando eu fui convidado para dar aula na Uninove, eu queria dar aula no curso de pedagogia.
né? Eu falei, não, eu não quero dar aula no curso... eu fiz uma pós em Educação Matemática, a minha formação é matemática, e fui convidado para dar aula na Uninove. Eu falei, não, eu não quero dar aula na Uninove de cálculo, eu quero dar aula de pedagogia, é a área que eu quero lidar. E aí eles usaram o termo chamado aderência. Você não tem aderência porque a sua formação não é pedagogia, a sua formação é matemática. Então, assim, na minha cabeça, o que acontece? Quando nós fazemos pedagogia, nós temos estágios. Você não consegue ser enfermeiro se você não fizer estágio de enfermagem. Você não consegue ser engenheiro se você não fizer estágio de engenharia. Agora, por que você que tem uma licenciatura, de repente, vamos pegar um curso de geografia, que fez... Não é só formação, não, né? Não. Geografia, vou pegar geografia. Pegar um curso de geografia, o cara fez lá educação. Poxa, ele não passou por estágio de administração escolar, ele não passou por estágio de supervisão escolar, e o que o habilita, pelo fato dele ter o mestrado, né, o estrito sensu na educação, o habilita a ser gestor escolar. Então, essa é uma das brigas que eu tenho no artigo 64, exatamente isso, né? Não é reserva de mercado, não é isso, né? Mas eu venho, na minha trajetória, eu tenho no meu material de campanha, eu trabalhei no curso de qualificação profissional. Mas a coordenadora pedagógica do curso era uma pessoa, era formada em fisioterapia. Poxa, como é que pode? Sabe, na minha cabeça não entra essas coisas. Você ser coordenador pedagógico de um curso de qualificação profissional e quem é o coordenador é de fisioterapia. O que o fisioterapeuta entende de educação? Né? Agora, se nós tivéssemos a nossa profissão, se ela fosse regulamentada e que não abrisse, porque todo mundo acha que entende de educação e saúde, né? Todo mundo acha que sempre dá seus pitacos, tem as suas opiniões em relação a isso e tal, né? Então, por que não, para esse tipo de qualificação que era verba pública, por que existia na época, né? Tem o governo no Ministério do Trabalho, você tem verbas para qualificação profissional. Por que não exige do coordenador pedagógico que se tenha, no mínimo, pedagogia? Qual é a qualidade dessa prestação de serviço que você vai estar dando? Porque, assim, a ideia é interessante. Você pegar um jovem que não está tendo oportunidade nenhuma, você tem um curso rápido, você qualifica aquele cara para rotinas administrativas, seja ele para web designer, seja ele para recepcionista, seja ele qualquer coisa. Mas você precisa ter aquela pessoa que está pilotando, que é a pessoa que está coordenando aquele curso, que tenha, no mínimo, a noção de pedagogia. Na minha cabeça, um fisioterapeuta não tem. Né? Então, eu acho que se a gente tivesse ali, dentro dessa questão educacional, você não consegue exercer a profissão de medicina se você não for médico. Agora, como é que você, de uma outra área, porque você está fora do mercado de trabalho, você não conseguiu acomodação no mercado de trabalho ou oportunidade no mercado de trabalho, surge a oportunidade de você trabalhar como fisioterapeuta por QI? Então, assim, era uma coisa que não entrava na minha cabeça, né? Isso aconteceu em 2008. Foi bem na época que o governo começou a criar os tais CDPs, né? Então, as carceragens das delegacias de polícia acabaram ficando ociosas e, junto com os consegues, foram se estabelecidos lá e se criou o lugar onde se prendia. Eu acho que a gente... E aí, acho que até uma metáfora bem interessante, né? O lugar que se prendia adolescente era o lugar onde estava se libertando, porque era aquele espaço, isso foi no Ipiranga, na delegacia do Heliópolis, né? A carceragem acabou se transformando em salas de aula. Então, aqueles jovens, inclusive era até um problema de você conseguir colocar jovens ali, porque a maioria deles já tinham passado por ali e tinha uma lembrança não muito boa, né? Então, ele tinha dificuldade de botar aquele jovem, porque toda vez que ele botava o pé ali, ele lembrava de um passado que ele gostaria de ter passado, né? E você sabe que a educação, ela é libertadora, né? Então, foi naquele momento que as celas, elas deixaram de existir e passou a ser sala de aula. Foi aí que eu trabalhei como na qualificação desses jovens lá no Heliópolis, trabalhei também na Secretaria do Trabalho, né? Então, dentro da pedagogia, você precisa ter pessoas capacitadas para, de fato, ter esses cursos de qualificação e tantas outras funções que o pedagogo pode ter,
Mas a pessoa, ela precisa ter habilitação. Não dá para você colocar uma pessoa para fazer uma coisa sendo que ela não tem habilitação para aquilo, né? A criação do Conselho Regional e o Conselho Federal de Pedagogia é uma coisa também que me questionam, né? Eu acho que a gente tem que colocar na balança e fazer uma enquete com os nossos colegas para saber, você é a favor ou você é contra o Conselho Regional? Porque o que acontece? Hoje, todos os professores na rede... Vou pegar a rede estadual. Os professores na rede estadual, o cara entrou no primeiro semestre de matemática, ele pode dar aula. No segundo semestre, qualquer curso ele pode dar aula. Pedagogia tem que ser formado. E educação física também. Ele não pode entrar em sala de aula, né? Então, se de repente a gente tivesse um conselho que pudesse regulamentar isso, poderia surgir para os nossos colegas que estão se formando em pedagogia a possibilidade de atuar dentro da unidade escolar, né? Então, a questão do conselho seria nesse sentido, né? Conselho regional e federal. Logicamente, teriam... E outra, através da associação... eu recebi uma ocasião, foi muito emblemático para mim. Eu recebi um e-mail de uma cidadezinha do interior da Bahia reclamando de que o salário que a prefeitura estava colocando para os professores que iriam trabalhar com anos iniciais lá e com educação infantil era o salário, e aí respeitando todos os trabalhadores, lógico, mas era um salário muito parecido com o salário de quem ia trabalhar com controle de pessoas, né? Então a pessoa estava indignada, né? Então, se você tiver um conselho onde você seja atuante também, porque não adianta você ter conselho que não atua, né? Que seja atuante, mas que defenda também a categoria, que regulamente a categoria. Então, acho que é importante a criação, mas acho que isso tem que passar por uma discussão por nós, pedagogos. Perfeito. Bom, professor, eu sempre começo elogiando, né, os candidatos que vêm aqui e gostaria de te elogiar pela dedicação aí nos 30 anos aí lecionando e dirigindo agora, né? Eu acredito. Sou diretor já há quase 15 anos. Há uns 15 anos, então parabéns por isso daí. Eu acredito que a gente tem que sempre elogiar quem contribui com a sociedade e nada mais justo do que elogiar quem contribui com a educação, né? Que é principal aí para a sociedade. E eu gostaria que o senhor falasse sobre a sua formação, né? Ao passar dos longos anos aí, a gente conquista um pouquinho, facilita um pouquinho para que o jovem se forme numa graduação, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse da sua graduação, da sua formação, como que se deu? Você trabalhava e estudava, você Sim. só estudava, você fez escola pública, você fez universidade privada, como que foi a sua formação, por gentileza? Vamos lá. Eu comecei no Marcelo Dias, 78, 79, pré. Depois eu estudei no Marcelo Dias até a 7ª série. Passei por todos os turnos lá. Das 7 às 11, das 11 às 3, que é o turno da fome, né? Das 3 às 19, depois das 19 às 23. Aí depois eu saí de lá, fui pro Castro Alves, não da prefeitura, do estado, lá no Lausanne. Aí embaixo, perto da Engenheiro Caetano. Aí saí de lá, fui pro CEPAV. Na época o CEPAV, que é o Padre Antônio Vieira, na época o CEPAV a gente tinha que fazer provinha, você tinha que fazer um exame admissional. Aí, depois dali, eu me formei em 89, aí fiz o ano 90, 91 e 92. 90 eu fiquei parado, 91 também, que não tinha grana para estudar. Aí, 92 eu fiz cursinho e fui estudar. No primeiro ano eu fui estudar engenharia química, eu fiz na Unicastelo. Cara, é muito longe. Muito longe. Lá em Itaquera. Itaquera, é muito longe. E aí, chegando lá Professor, quem te ajudava? Era tudo eu, trabalhando. O senhor trabalhava e estudava, comecei a trabalhar com 14 anos. Perfeito. Meu primeiro registro na carteira de trabalho... Contínuo? Não, comecei... Era office boy. Depois que eu trabalhei como contínuo no Itaú. Meu primeiro registro foi em 1º de julho de 1986. Esse ano agora completou 36 anos de carteira assinada. E assim, antigamente a gente começava muito cedo, né? Muitas coisas muito cedo. E depois eu fui lá para a Unicastelo e da Unicastelo eu entrei no programa que hoje chama-se FIES, mas na época putz, eu vou lembrar o nome. Putz, como... Era um programa de financiamento estudantil. Sim.
E aí eu saí de lá e não aguentei a ficar lá, porque era muito longe. Eu ia voltar todo dia e tal. E o curso de engenharia química eram 6 anos. Aí eu saí de lá e fui para Oswaldo Cruz. Quando chegou na Oswaldo Cruz, eu fiz até eu já trabalhava na engenharia, e aí aconteceu uma coisa assim que me deixou assim muito chato. Isso é verdade, não é conversa fiada, não. Eu fui trabalhar numa fábrica na Solvay do Brasil em 96, e eu fui para a fábrica, eu trabalhava na área de automação industrial, cheguei numa planta e, bom, resumindo, quando eu fiz aquela automação daquela planta, nós mandamos embora 96 pessoas. E eu falei, não, isso não é para mim. Aí saí da engenharia. Aí fui para educação. E aí o senhor fez graduação em... E aí eu não terminei engenharia, fiz graduação em matemática. É. E depois eu fiz pedagogia. Dentro desses cursos, dentro dessa época, eu fiz muito curso, né? Fiz matemática o senhor fez em qual universidade? Eu fiz na época era Centro Universitário 9 de Julho. Sim. Sim. Depois virou o Uninove, virou esse monstro de faculdade aí, né? Aí depois eu tive a oportunidade de dar aula lá, aí eu acabei não optando, acabei indo para a prefeitura, quis trabalhar. Perfeito. Com formação, né, de adolescente e tal, até 14, até 15 anos, né, que é Fundamental 2. E depois desse período eu fiz MBA, fiz educação matemática, fiz direito educacional, fiz economia urbana e gestão pública na PUC, enfim, nessa trajetória, todos os cursos de formação dentro da área de educação através da Secretaria de Educação, enfim, né, cursos de formação da prefeitura. Então, assim, a gente tem, até pela questão pelo plano de carreira, né, então você acaba sendo incentivado a fazer as suas atualizações. Perfeito. Eu tô tentando, a minha cabeça tá aqui, eu tô tentando lembrar o nome do programa. Eu não é da minha época, então eu não conheço, só conheço Fiéis. Entregou a idade, professor. Professor, eu sei que a educação é a sua principal bandeira, né? Lembrei. Diga. Creduc. Crédito educativo. Não, acho que só Perfeito, o professor né? Christian pegou essa época aí. Brincadeira. Mas, professor, eu sei que a educação é a sua principal bandeira, né? Sim. Mas a gente sabe que um deputado ele tem que olhar, pelo menos, em muitas frentes. Pelo menos o tripé básico, né? Educação, saúde, segurança, habitação, aquele que a gente já sabe que é o mínimo esperado. E nas propostas que o senhor mandou pra gente... O senhor fala sobre saúde, né? Ampliar o programa Saúde da Família e a atenção aos idosos. Sim. E eu queria entender um pouco mais, e aí eu vou trazer alguns números aqui da nossa região. Queria que o senhor comentasse ele e, em cima, falasse sobre o seu projeto. Eu acho que os aprendizados da nossa região, do nosso distrito, que é um distrito grande, né? E da nossa regional, Casa Verde, Cachoeirinha e Limão, somos mais de 353 mil moradores, já equivale a boa parte de muitas cidades que a gente tem espalhado pelo Brasil. E o tempo médio para uma consulta de atenção básica na Cachoeirinha é de 34 dias. Para consultas na atenção especializada são 37 dias, exames especializados, consultas especializadas, exames especializados 47 dias e consulta com psiquiatra 56 dias. Isso em Cachoeirinha. Quando a gente vai para o pior aqui da nossa região é Casa Verde, onde a gente está aqui agora gravando no estúdio EP76, esse estúdio maravilhoso. O tempo médio para uma consulta de atenção básica na Casa Verde são de 53 dias. Esses são dados mapeados agora desse ano. Aí eu queria entender, o seu projeto ele é federal, ele tem uma magnitude para o país, mas os aprendizados da região valem. Eu queria entender um pouco mais do seu projeto e o que a gente pode fazer de bate-pronto para reduzir esse número que, ao meu entender, é preocupante. Sim. 2 meses quase para você passar por uma consulta. Isso. Imagina só, 2 meses você ficar sentindo dor, 60 dias ali, 24 horas por dia. Não vou nem calcular em minutos, né? Porque agora é complicado. Eu acho que tudo passa pela educação, né? Quando eu falo da questão do programa ampliado, programa Educação para a Saúde, né? O Saúde da Família, é um programa onde você tem você tem uma equipe multi, né? Então você tem o médico, o enfermeiro, tem o psicólogo, tem nutricionista e tem os agentes, os ACS, né? O agente comunitário de saúde, que visitam
as residências, né? Ampliação do programa, o que eu digo é no sentido da educação para a saúde. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2006 com o Dr. Pinotti. Então, o que a gente fazia era isso, né? Então, é você se antecipar em relação à questão da doença. Eu não vejo você criar um monte de hospital com o objetivo de você resolver um problema que já poderia ter sido resolvido lá atrás. Por exemplo, a questão, nós, quanto educadores, a gente procura muito trabalhar a questão da obesidade infantil, né? Lógico, você tem a pediatria, então você tem... Mas, assim, é complicado você também ter esse trabalho que você desenvolve com obesidade infantil e, ao mesmo tempo, as crianças hoje vivem na tela. E aí você tem um monte de empresas aí sempre colocando coisas sempre cada vez mais gostosas, né? E, logicamente, que são alimentos extremamente multiprocessados e que não é bom para a alimentação. Ao mesmo tempo que você tem a criança que ela fica ali na tela, seja ela no celular, seja no tablet, seja no computador, seja no notebook, seja na própria televisão, aquela criança que ela tem uma inatividade esportiva, né, nas suas atividades físicas, então ela se torna uma criança inativa, ela cresce, começa a ficar fora do peso, do IMC, começa a ficar... Isso acaba se tornando uma coisa preocupante. Então, se vai criar um adulto doente, o cara com problema de saúde, o cara com problema de colesterol, o cara com uma série de coisas, né? Ampliação, e baseada nisso, acho que a educação, ela tem que estar pautada em vários aspectos, inclusive na questão da saúde. Por isso que eu falo da ampliação do programa, porque a minha ideia é você ampliar o trabalho de conscientização das pessoas para que você diminua a quantidade de atendimento. Eu gosto de falar para os meus amigos policiais, que a gente tem como diretor de escola, a gente sempre tem o pessoal da ronda escolar, e fala assim, olha, eu quero trabalhar muito para você trabalhar menos. Quanto mais eu trabalhar, menos você vai ter que trabalhar. Porque assim, eu não vejo que lotar a cidade com polícia, com farda, gastar uma fortuna, né, com recursos para a área da segurança pública. Você tinha falado do tripé, né, educação, saúde e segurança pública. É uma forma de resolver. A forma de se resolver é você educar a pessoa e dar oportunidade para essa pessoa, para que ela não tenha que trabalhar. Por isso que eu sou favorável à ampliação das escolas de ensino integral. Porque você consegue trabalhar a criança, o adolescente, de uma forma integral mesmo, no sentido dele, enquanto cidadão, de participar dos fóruns colegiados, participar de grêmio estudantil, ser uma criança e um adolescente crítico, dele saber o seu posicionamento dentro da sociedade, dele ser uma pessoa que tenha tolerância à questão da religião, à questão da orientação sexual, à questão de gênero. Então, você viver no meio da diversidade é uma coisa... Eu fiquei super contente de chegar aqui e ter ali uma poltrona com a bandeira da diversidade, né? Bem ali no sofá. Sim. Eu acho muito bacana isso, porque assim, é na diversidade que a gente aprende, é na diversidade que a gente cresce, é na diversidade que a gente se diverte também, né? Se você trabalhar a atenção, né, ampliação da saúde da família desse programa, eu acredito que a ideia de você diminuir a quantidade de tempo, não é só isso, eu acho que é todo um conjunto, né? Você diminuir a quantidade de dias para que as pessoas tenham de fato, o seu atendimento. Mas assim, aí eu quero entrar numa outra coisa que está dentro da minha pauta também aqui da discussão. Por exemplo, agora na Câmara Municipal, e o Cristian também tem acompanhado isso, existe um projeto de privatização da gestão das escolas públicas. Então, o que tem a ver com saúde? Puxa, se você pega a maioria das UBSs aqui, são terceirizadas. Aí eu pergunto a vocês, melhorou o serviço? Não melhorou. Então, você trabalhar com essa questão, olha, qual que é a ideia do governo que aí está? Estado mínimo, 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 mínimo e mínimo. Ou seja, sucatear o serviço público para que você depois crie uma dificuldade para você vender uma facilidade. O que é terceirizar? E não melhora. Você vai no posto aqui do Peri, continua, você vai, qualquer posto de saúde que você for, vai continuar não tendo remédio, você vai continuar não tendo atendimento, né? E aí, quando vendem para a sociedade, isso, lógico,
o poder, né, o capital tem a mídia, né? Então facilita. A gente não consegue fazer essa discussão, mas o capital consegue fazer. Então, a partir do momento que você começa a pensar, falar assim, de repente aumentar o número de clínicas para fazer o atendimento, né? Fazer corujão disso, corujão daquilo outro, né? Isso vai melhorar o atendimento? Isso é uma coisa paliativa. E aí eu gosto de usar como exemplo o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas é referência em saúde e é tudo público. Agora, a pandemia nos colocou em duas situações. O pessoal fala muito da questão do pessoal da saúde. Não, que os enfermeiros isso, que o enfermeiro aquilo, está tendo uma discussão sobre o piso nacional da enfermagem. Sim. Eu acho legítimo que aconteça isso. Mas e nós, educadores? Agora, na pandemia, o que as famílias perceberam, o quanto é que o importante professor, o educador ali na sala de aula, quantas crianças... Saiu agora o resultado do IDEB. Sim. As crianças desaprenderam. E aí, qual foi a valorização que nós, professores, nós, educadores, tivemos? Nenhuma. Qual é o reconhecimento que nós tivemos? Nenhuma. Muito pelo contrário, quando eu fiz a greve de 120 dias, nós tivemos que enfrentar a comunidade que o pessoal queria colocar as crianças nas escolas, porque precisava voltar a trabalhar. Enquanto isso, colocando em risco os nossos colegas servidores públicos. E uma das coisas que eu coloco também nas minhas pautas, a defesa do servidor público. Então, não é você defender apenas dando salário digno, né, que nós não temos, né, que também tenha condições de trabalho. Por exemplo, a briga que nós tivemos, né, essa luta que nós tivemos no ano de 2021 para que nós tivéssemos a nossa vacina, para garantir que todos os sindicatos, o Sindicep, você é ligado ao Sindicep, né? Sinesp, tá. O Sindicep, Sinesp e tantos outros sindicatos, Simpem, a Profem, vários outros sindicatos, Cedim, vários sindicatos também trabalharam nesse sentido de que nós tivéssemos, porque nós não queríamos proteger apenas a nossa vida enquanto servidor, mas nós queríamos também proteger a vida das crianças e das pessoas que ali estavam em casa. Então, por isso que nós fizemos essa greve, né? Perfeito. E até hoje estou pagando. Né? Perfeito. Então, uma das minhas teses, uma das minhas defesas é a defesa do servidor público e valorização do servidor público, mas não terceirizando. E aí, a questão da terceirização e privatização da escola pública. Por isso, nós somos contra, acho que é o PL 541, são tantos PLs que a gente até se embaralha nos números. Mas existe um PL, por sinal, de uma vereadora aqui da nossa região, que apresentou na Câmara Municipal, que acha que entende educação. Então, acha que... Que vereadora? A vereadora Sandra Santana. Perfeito. Segura aí que a gente vai entrar nesse assunto. Manda lá, professor. Bom, o PL é o 573, né? Esse PL fala da terceirização da gestão, ou seja, de todas as escolas como um todo. Ele é autoria de Cris Monteiro, Partido Novo, Rubinho Nunes, Partido Novo, e Holiday do União Brasil. Sandra Santana, ela saiu do projeto. Saiu. Aprendeu. Né? Mas, em vez de tudo isso que você comentou, você trouxe um dado importante. Você trouxe uma questão de saúde e você trouxe a questão da alimentação, né? Enquanto conselheiro de alimentação na cidade de São Paulo, né, e essa vai a pergunta para ti, nós temos no Brasil o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Sim. É um dos maiores programas que tem no mundo, que é o PNAE. Né? O PNAE ele tem um grande desafio, que está na legislação, que 30% dessa alimentação tem que vir de agricultura familiar, não é orgânica. Mas ele fala que tem que ter uma parte de orgânico, mas 30% da agricultura familiar. A grande questão é, os agricultores familiares, eles não estão conseguindo fazer as vendas, eles estão sem essa estrutura. Então, com isso, o PNAE ele é desrespeitado, não somente na cidade de São Paulo, mas no Brasil como um todo. É um grande desafio. Enquanto deputado federal, como buscar que esse programa ele possa ser realmente aplicado, até porque são recursos públicos, né? E que se tenha real valorização dessa agricultura familiar, né? Como o deputado federal pode ajudar, sobretudo o estado de São Paulo, que é o maior estado da nação, a que esse programa seja realmente aplicado e esses recursos vão para esses pequenos agricultores? A sua pergunta já tem a resposta, que é a valorização dos produtores, né? Da agricultura familiar. Mas quais os mecanismos, enquanto deputado, para fazer essa real valorização? Porque todo mundo fala, vamos valorizar. Mas como na prática, né, fazer essa valorização? Como isso acontecer? Eu vejo na questão de você ter fomento, né? Tem tanta bolsa para bolsa táxi, bolsa caminhoneiro, bolsa isso, bolsa aquilo outro. Se você não tiver
uma logística onde você possa acessar essas famílias e der condições para que ela desenvolva, né? Até por uma questão do êxodo rural. A partir do momento que a pessoa está lá no campo, que você não dá condições para que ela se mantenha ela vem para a cidade, né? Ela vai lotar a cidade. E a ideia não é essa, a ideia é que ela permaneça dentro daquilo com que ela faz, daquilo que ela tem competência para se fazer, mas o poder público, ele precisa pensar de uma maneira que você consiga fomentar essas famílias, que ela permaneça no campo e ela consiga produzir e chegar nas cidades grandes e, consequentemente, na mesa das nossas crianças, né? É aquilo, né? Você criar dificuldade para vender facilidade. Então, aí você vai pegar a alimentação que você tem e vai industrializar, porque você não consegue chegar com um alimento natural para as crianças, então vamos industrializar, entregar um alimento industrializado para ele. Eu acredito que a maneira de você conseguir resolver esse problema é ajudando as famílias que estão no campo. E o interior de São Paulo tem muita propriedade onde você possa desenvolver uma logística e trazer aqui para criar entrepostos, ampliar bases do Ceasa, enfim, né? Você ter uma logística com que essa alimentação consiga chegar, né? E com qualidade, é claro. Lembrando que nós tivemos um problema muito sério, principalmente no começo desse ano, que pipocou muitos casos aí de alimentação que foi jogada fora, porque o alimento ele chegava impróprio para o consumo das nossas crianças, né? Isso, vários lugares aí foi noticiado isso, as televisões noticiando, né? E eu tenho uma... Isso não é meu, mas é uma coisa que eu já venho já falando há algum tempo atrás, e fiz uma enquete, e o Cristóvão... o senador Cristóvão Buarque, ele apresentou um projeto de lei onde filhos de parlamentares deveriam estudar em escolas públicas. Vocês ficaram sabendo disso? Sim. O que aconteceu? Foi engavetado. Então, se a gente quer melhorar a escola pública, põe os filhos parlamentares para estudar em escola pública. Serve para tudo, né? Serve para saúde. Quer melhorar a né? saúde? Põe o cara lá, não é? A Câmara Federal lá, se eu for deputado federal, se eu tiver a honra de assumir, quando eu tiver um pipininho, tá pensando que eu venho pro Hospital Vila Nova Cachoeirinha? Nada, vou lá pro Einstein, vou lá pro Sírio-Libanês, vou pro 9 de julho. Como todos fazem. Como todos fazem, não é? Então, já que quer melhorar a saúde pública, então se você acredita, não, o meu governo fez isso, meu governo fez aquilo, meu governo fez aquilo, então tá com um pepino no coração, vai lá pro INCOR, vai lá pro Hospital do Mandaqui, vai pro Penteado, vai pro Hospital agora da Brasilândia, vai lá pro aquele que você vai ter lá na Elísio Teixeira Leite, é o Hospital de Taipas. Não vão, né? Manda lá. Professor, falando um pouco sobre eleições presidenciais, o Partido Solidariedade, que é o partido do senhor, está apoiando o candidato Lula. Sim. Né? Tivemos recentemente o debate no SBT, onde o Lula não participou desse debate. Sim. Gostaria que o senhor comentasse essa ausência dele no debate. O senhor acha que por qual motivo ele não foi e como que o senhor vê isso nesse momento da campanha, por gentileza? Olha, estratégia de campanha, né? Hoje, vindo para cá, estava escutando a Nova Brasil e saiu o resultado do IPEC. O Lula está com 48%. Com a margem de erro, 2 para mais, 2 para cima, 2 para baixo, 2 para cima, dá 50%. Está sendo trabalhado tudo, né? E aí vocês estão acompanhando, o voto útil, né? É uma pena, né? Uma pena o quê? É uma pena dele não comparecer. Não comparecer, né? Mas dentro disso, eu quero fazer uma analogia com o futebol, né? Às vezes o time joga feio. Tá jogando feio, põe o regulamento debaixo do braço e tá jogando feio, tá ali, precisa de apenas um empate para ser campeão. Então, o técnico ele desenvolve aquela estratégia de que, olha, vai ser todo mundo da linha do meio de campo para trás, todo mundo dentro. E aí fica aquele jogo feio, truncado, o cara só jogando da defesa e esperando com que consiga sair um contra-ataque, alguma coisa, e fazer um gol, de repente ficar ali jogando com aquele, esperando ter um empate para que ele se consagre campeão.
Eu acredito que a estratégia da campanha do presidente Lula está trabalhando nesse sentido, ou seja, quer poupar o seu candidato de desgaste, para que isso não venha, agora nesses últimos dias, até o dia 2, agora a eleição, que isso venha desgastá-lo e que isso possa transformar no segundo turno, sendo que está sendo trabalhado no sentido, o voto útil. Tanto é que agora, na pesquisa, o Ciro caiu 1 ponto, né? E o Lula aumentou 1 ponto. Então, assim, sei lá, eu não tenho os dados ali da pesquisa, os dados passam para a gente sempre aqueles dados mais gerais, mas os dados mais específicos, a gente não tem acesso, mas assim, você fazer uma analogia muito rapidinho, você vê, pô, tirou de um e passou para o outro. Por isso que ele ficou bravo, né? Fez até manifesto agora há pouco. Hoje, lembrando que o Everton Rap está fazendo a pergunta do debate que aconteceu sábado. Exato. Né? Hoje é segunda-feira, nós estamos gravando aqui na segunda-feira. Exatamente. Perfeito. Né? Deixar registrado aqui que a gente está recebendo a visita no estúdio do nosso amigo André, que está sentadinho ali, veio conhecer o movimento do Coletivo Cachoeirinha, veio conhecer como funciona aqui a nossa dinâmica. Então, registrar aqui, deixar o nosso agradecimento pelo esforço do André. Saiu de chuva, saiu de casa debaixo de chuva, hoje veio aqui. E se você quer conhecer o Coletivo Cachoeirinha, que é uma união de moradores da região, que está buscando aí fazer um trabalho de valorização para a região, política de empreendedorismo das pessoas, acessa lá, @Coletivo Cachoeirinha, se inscreve, tem uma ficha lá para a gente te conhecer, ou chama qualquer um de nós também para uma conversa e vem conhecer o Coletivo Cachoeirinha. Se você é morador, tem boas intenções e quer mudar a situação que a gente vive, vem fazer parte. Professor, na sua proposta, fugindo um pouquinho aqui do tema da educação, vou deixar com os professores o tema da educação e eu vou tentando fugir pela tangente aqui. Você fala dos idosos, né? Dos idosos. Sim. E eu acho que sempre a regional, ela é uma visão micro do macro que é o país. E aí eu queria eu gosto muito de trabalhar com dados, né? Acho que como matemático o senhor vai entender. As pesquisas recentes, né, apontam que a idade média das pessoas para morrer, os nossos idosos, o idoso que mora em Alto de Pinheiros, ele morre em média com 81 anos. Né? São dados da pesquisa da Prefeitura de São Paulo. E o idoso em Cachoeirinha morre com 65. E o idoso em Cidade Tiradentes morre com 58. São 23 anos de diferença na vida das pessoas. Como melhorar a situação do idoso no micro, na nossa região, no macro, que é o nosso estado, e no super macro, que é o país, que é uma das suas questões. Porque 23 anos é uma diferença muito grande por uma questão muito simples. Dinheiro. Sim. Acesso à saúde, sim, acesso à educação, como sim, o senhor colocou como base. Mas dentro do seu projeto, se eleito, o que será feito para que esses números mudem, mas principalmente para a valorização do idoso. E fica aqui um beijo para minha mãe com 72 anos. Bom, o que pega? Se você pegar o mapa da cidade de São Paulo, você vai perceber... Nós vamos falar do IDH, do desenvolvimento humano. Você vai perceber que é a região onde você tem o IDH melhor considerado. Sim. Né? Logicamente, você tem a melhor qualidade de vida. São o que aponta aqui, os primeiros bairros de melhor qualidade, Alto de Pinheiros, Jardim Paulista, Itaí-Bibim, deve estar chegando perto de 1 aí o IDH, né? Você pega o IDH de algumas regiões, você vai perceber que a cidade de São Paulo, o centro dela, ele é mais azul, né? Então, vamos colocar... Mais azul no sentido de um IDH mais próximo de 1. Melhor, né? Qualidade. Melhor qualidade de vida. E se você pega as regiões mais periféricas, você vai ter o IDH um pouco menor, né? Ou seja, um pouco menor no sentido de ser pior. E isso é uma relação direta com o IDH. Se o IDH é ruim, a educação é ruim, o transporte é ruim, a qualidade de vida é ruim e a perspectiva de vida também é ruim, né? Uma das maneiras, e está dentro daquilo que eu tenho falado, o Brasil é um país muito desigual. Como é que pode, agora está sendo votado o salário, porque a relação da desigualdade você está entre o salário mínimo e o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, se você pega países onde você tem o IDH, né,
você pega países melhores, você vai ver que essa relação é muito pequena, né? Então, você pega lá 5 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. Agora, você tem aqui um salário mínimo de R$ 1.200 e um salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal chegando a R$ 43 mil. Né? Então, uma das coisas que eu trabalho é você ter uma melhor distribuição de renda. A partir do momento que você tiver uma sociedade, o Brasil, menos desigual, você, consequentemente, você vai melhorar todos esses dados que tem aí. Né? Então, tudo isso passa pela questão da desigualdade social e, consequentemente, de uma péssima distribuição de renda. Nós temos que ter uma boa distribuição de renda. Se você tiver uma boa distribuição de renda, consequentemente, você não precisa... o pessoal fala assim, né? Tem alguns candidatos que falam, eu não uso o fundo partidário. Né? Uma das coisas, não sei se vocês vão abordar aqui, mas enfim... Se eu não tivesse fundo partidário, eu jamais estaria sentado aqui enquanto candidato pela 3ª vez. Eu saio candidato com fundo partidário. Sim. É fácil um candidato a presidente da República falar assim, olha, eu sou contra o fundo partidário, mas o cara tem um patrimônio de 25 milhões de reais. Sim. Não é? Então, hoje, todo mundo que está aqui, todos que estão aqui com fundo partidário, eu saio candidato, o professor sai, o professor Tom, todo mundo que tem condições de sair candidato. Né? E todos têm condições de levar suas propostas, de tentar trabalhar para o Distrito da Cachoeirinha, de ser um local melhor, onde as pessoas consigam viver com melhor qualidade de vida. Enquanto não se melhorar a distribuição de renda, nós vamos continuar tendo quem mora no Morumbi, em Moema e outros bairros de classe média alta ou de classe alta, com o IDH lá em cima, o cara vivendo quase 100 anos, enquanto nós temos aqui pessoas morrendo com 50, 60, 70, cidade de Tiradentes. Alguém já teve a curiosidade de ter a cidade de Tiradentes? É muito longe, você vai até Guaianás. É o pior índice, né? Para depois chegar anos. até lá. Aí eu te falo, puxa vida, aí você chega na cidade de Tiradentes. Aí eu não vou ter a cidade de Tiradentes, não. Vamos aqui na Coab, Jardim Antártica. 3 mil moradores tem ali. Não tem uma quadra. Não tem uma quadra. Por isso que eu sou a favor da escola de ensino integral, que a escola seja ampliada, porque a escola também possa trabalhar com esses alunos, não só a questão da educação, mas também a questão do lazer, da cultura, deixar com que a criança seja criativa, que possa participar, que tenha lá estrutura para se criar um rap, para se criar uma dança, para se trabalhar dentro das 3 bases do hip hop. Sim. Né? Então, que ele possa expressar sua linguagem. Né? Então, a ampliação da escola de ensino integral, ela passa também por isso a melhor qualidade, né, de vida. Né? Como a gente estava dizendo anteriormente, comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. O pessoal fala, poxa, mas 14 anos já trabalhava. Tudo bem, em 86 foi isso, mas hoje a sociedade é outra. Né? E eu falo para meus professores, né, nas escolas que eu trabalhei e nas escolas que eu trabalho. Gente, na época, o pessoal fala assim, na época que eu entrava em sala de aula, o aluno ficava de pé e quase batia continência pro professor, tal, não sei o quê. Gente, mudou, são 30 e poucos anos. As gerações hoje mudaram. Né? Quem pede bênção pra mãe hoje aqui? Eu peço. Porque eu também peço. Não é? Mas aí você tem que a geração é nova e aí passa pela formação do professor, ele precisa entender essa juventude, né? E aí também passa por um outro problema que é muito sério, porque as universidades privadas acabaram criando uma fábrica de dinheiro. Então, hoje você tem cursos que a formação do professor é péssima. Então, passa também por não só pela reforma do ensino médio, pela reforma da educação básica, mas também passa pela reforma do ensino superior. Agora, para que nós, professores, saiamos da faculdade, né? Que a gente saia da faculdade com uma melhor formação para entender a nossa juventude de hoje. Perfeito. Você aborda muito essa questão da educação de tempo integral. Sim. Né? A gente tem aí 2 conceitos. A educação integral, ela já é prevista na Base Nacional como curricular, no currículo da cidade, que é no caso da cidade de São Paulo, ou o currículo paulista, com o caso do Estado. Né? Naquele conceito que a educação integral é aquela em que se envolve não somente esses currículos, mas também o conhecimento do território, ou as demais vivências e a cultura também. Sim. Das crianças e demais estudantes. Mas o que se defende muito é uma outra questão, que é o tempo integral. Sim. Né? Na nossa região, e aí voltando para a nossa região,
para depois a gente ir para um macro maior, né? Uma grande dificuldade que tem é que as escolas que nós temos hoje, elas não têm espaços físicos livres para fazer a implantação do tempo integral, sejam elas da rede estadual ou mesmo da rede municipal. Haja vista que apesar de todo o esforço do governo estadual ou as forçadas que tem do João Dória, que tentou ampliar as escolas PAGE, as escolas de tempo integral da rede estadual, na região Brasilândia e Cachoeirinha não se avança exatamente pela falta de espaços físicos. Uma outra questão que tem, que mesmo que a escola tenha esse interesse, ela também não tem outras estruturas que não sejam as salas de aulas convencionais. Né? Enquanto deputado, como se buscar realmente a implementação de uma escola de tempo integral em regiões que faltam prédios fisicamente? A cidade, vamos pegar o caso da cidade de São Paulo, né? Nós temos uma especulação imobiliária gigantesca. A nossa região aqui, ela não foi construída de uma maneira planejada, né? Tanto é que nós temos aí um volume absurdo de trânsito, né? A gente precisa investir. Hoje, nós investimos muito pouco comparado a países que são no PISA, que investe uma porcentagem do PIB, né? Então, e aí, não só a questão do investimento do PIB, mas ter estruturas e mecanismos para que garanta a educação básica. O ano passado, o ano de 2020, no meio da pandemia, começou a ser a discussão do Fundeb. Né? Conseguimos, com uma briga muito grande, com muito debate, nós conseguimos colocar o Fundeb como sendo permanente. E que o pessoal chama de verbas vinculadas. Então, tem que ter, né? A partir do momento que você investir mais na educação, que você tiver mais recursos para a educação e fazer uma gestão adequada desses recursos, logicamente que vai sobrar espaço para que você possa chegar... Bom, vamos supor, vamos pegar aqui o metrô. Por que o governo ele tem a ideia de se criar um metrô? Para ele vai pegar uma determinada região, desapropria, reembolsa todo o Rodoanel, aqui no final da Inajá de Souza. Desapropria e constrói o Rodoanel. Por que não pode ser feito também dessa forma? Comprar o terreno, ampliar o terreno, desapropriar aquela região e se montar uma escola, porque não é prioridade. O Brasil, a educação não é prioridade. Se fosse prioridade, com certeza isso já teria sido feito, né? Mas não é. Quando a delegada Rose ela era subprefeita em Santana, todo ano há uma eleição, há uma reunião onde você possa participar e apresentar as demandas daquilo. Eu fui até lá e falei, olha, eu preciso que a Zona Norte precisa que haja um espaço para se instalar uma universidade pública aqui, porque, por sinal, não tem. Nós temos aqui, quando eu falo USP, é uma coisa mais simbólica, mas eu estou falando de uma universidade pública. Nós não temos. Então, a universidade, nós temos a cidade universitária, que é um negócio absurdo, gigantesco, um lugar lindo, maravilhoso, que não é acessível para nós, moradores aqui da Zona Norte, que não é acessível para um monte de moradores, e principalmente para os alunos de escola pública. A USP é uma faculdade elitizada, ela não foi feita para pobre, ela foi feita para rico. Né? Então, acho que isso precisa ficar muito claro, que nós temos que dar oportunidades para os nossos jovens. A partir do momento que nós tivermos uma universidade aqui, vai facilitar muito criar perspectiva de vida na vida dessa meninada, dessa molecada que tá. Porque assim, eles não têm. Eu vou terminar o ensino médio e vou fazer o quê? Né? A escola não forma para se trabalhar no mercado de trabalho. Né? Para ser o quê? Atender telemarketing? Né? Respeitando... linha, a ideia de uma universidade pública para a Zona Norte, apesar que estamos falando de fazer FATEC em Vila Maria e já tem Instituto Federal em Pirituba. Sim. Mas nesse projeto, em toda essa sua andança, tinha já tem um local estimado para a instalação dessa universidade ou essa unidade universitária? Então, eu acho que tem que trabalhar mais dentro da demanda, né? Só concluindo, quando eu fui falar com a delegada Rose, eu coloquei que na região da subprefeitura de Santana, nós tínhamos que ter uma verba para que se pudesse fazer uma desapropriação e se construir uma universidade pública. Já foi colocado em vários lugares, por exemplo, perto do Caramba, porque também não adianta você colocar no lugar onde o acesso seja muito ruim.
E claro que você tem que trabalhar junto com a prefeitura para que ela trabalhe a logística do transporte público, né? Para chegar até a universidade, porque não adianta você chegar e construir, dar permanência, mas não dar o acesso. Você precisa dar o acesso, você precisa ter uma rede de chegar. Eu fiz um dia esse vídeo, tá até no meu perfil no Instagram, a dificuldade que é de sair daqui da Zona Norte. Eu peguei o metrô Tucuruvi, que é uma região bem central, né? Se você pegar a Zona Norte em si, desde a Vila Maria até Pirituba, você vai perceber que Santana está bem no meio, né? Então, eu saí do metrô Tucuruvi e levei 1h30 para chegar, para ir até lá. Isso num horário que não era um horário de pico, era um horário bem tranquilo. Foi 1h30 para chegar até lá na USP. Até lá na USP. Fechou, entendi. E aí, respondendo a sua pergunta, tem algumas propostas, logicamente, se a gente tiver algum terreno que seja do município ou do estado para que possa facilitar, é claro, isso seria um elemento facilitador para a implantação. Mas é que eu estou falando, é vontade política. Se não tiver vontade política, não vai acontecer, não sai. Professor, você já tocou 2 vezes no tema de atividade física, que uma quando foi perguntada pelo Rogério sobre a saúde, e o senhor falou que tem que prevenir, né, para que a pessoa faça a manutenção da sua saúde. E falou que lá no Coab do Jardim Antártica não tem nenhuma quadra, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse tema de esportes e atividades de lazer, atividade física, principalmente para pessoas de baixa renda. Se o senhor tem algum projeto, se o senhor pretende implantar alguma lei que já existe. Queria que o senhor decorresse sobre esse tema, por gentileza. Eu usei a Coab, porque assim, quando você vai construir um condomínio, uma das coisas que o condomínio vende, itens de lazer, né? Mas isso é mais recente, né? Não sei se na época que construíram aquele condomínio ali, se pensava nisso. Mas, por exemplo, na cidade de Tiradentes também não tem nada disso. Sim. Né? O IPESP ali em cima tem um campo de futebol que eu nem sei se os moradores ali têm acesso ali nos Palmas do Tremembé. Mas assim, a minha preocupação é essa. Quando se constrói um prédio, eles vendem item de lazer. Que tem quadra, que tem isso, que tem aquilo, tem redário, que tem churrasqueira, que tem isso. Quando você vai construir um conjunto habitacional, por que também não pensa em itens de lazer? Pensa. Não se coloca no espaço, não se tem um espaço comunitário onde as pessoas idosas possam, e não só as pessoas idosas, mas toda a comunidade que vive em torno daquilo. Não existe um espaço comunitário que a pessoa possa chegar lá, se divertir, dançar, praticar uma luta, enfim, isso é limitado pelo próprio projeto de como está sendo construído aquele condomínio de casas populares, né? Agora está muito em moda aí, né? Casa verde e amarela, não sei o quê. Será que está se levando em consideração também que aquela pessoa que ali está merece também um momento de lazer? Sim, esse pensamento do senhor é bem pertinente, mas o senhor, enquanto deputado, o que o senhor pretende fazer para mudar isso daí? Criar uma lei federal que quando você tem lá, por exemplo, no meio ambiente, você pode criar uma lei que tenha a questão da permeabilidade do solo. Sim. Então, você vai construir uma calçada, não criou a lei Cidade Limpa aqui, pode criar uma legislação federal onde você fala, olha, condomínio de tanto, então você precisa ter isso, item de lazer, isso, aquilo. Entendi. Essa seria a atitude do senhor. Sim. Perfeito. Sim. Interessante. Professor, a gente já está com mais de 50 minutos. Estamos caminhando para o final. Passa rápido, né? Falei para você que passaria rápido. Então a gente vai para a última rodada de perguntas, o que o professor Christian gosta de chamar de pinga-fogo. Ainda bem que já estou com a minha aguinha aqui. Para a gente poder ir para os encerramentos finais aí, para a gente poder encerrar. E eu queria fazer uma pergunta sobre uma questão política, né? O presidente do seu partido, o Paulinho da Força, ele teve novamente, 5 dias atrás, a candidatura dele indeferida pelo TRE, né? E ficou inelegível, apesar de ainda caber recurso. Segundo a PGR, ele participou de um esquema de desvio de dinheiro de 130 milhões de contratos
220 milhões do BNDES e na Prefeitura da Praia Grande e com as lojas Marisa. A minha pergunta é a seguinte: durante toda a nossa conversa, a sua bandeira é a educação, né? Não é contraditório para você, um professor que defende a educação, concorrer com um partido que tem um cacique condenado e impedido de participar de um processo democrático como as eleições? Olha, hoje, como eu vinha pra cá, e provavelmente esse tema seria abordado, eu peguei e dei uma ligada no partido, claro. Infelizmente, o que tem acontecido de um certo tempo pra cá, na política, tem tido isso, né? O Solidariedade é um partido novo, criou em 2012, tem uns 10 anos, aproximadamente, 2013. O presidente do nosso partido, que é o Paulinho da Força, né, tá passando por essa situação. Mas o que foi colocado é que o partido está recorrendo, né? Que os advogados do Paulinho estão recorrendo. E se cometeu, tem que pagar. Né? Eu acho que é isso. Né? Acho que eu não teria... nós vamos ficar adorando a pílula aqui, né? Se cometeu algum desvio, tem que pagar. Como todo brasileiro, se comete alguma coisa errada, fora da legislação, fora daquilo que é proposto, eu acho que tem que ser julgado, tem que ser investigado, tem que dar dado, conforme a Constituição Federal tem que dar a direito à ampla defesa, e se for condenado, tem que pagar. Perfeito. Só reforçando que foi indeferido, mas cabe recurso. Sim, tá? sim. Deixar registrado Sim. que é uma questão que foi divulgada 5 dias atrás, mas cabe recurso. Sim. E tanto é que o partido já entrou com recurso. E uma das coisas que foi colocado por mim, falei, bom, os votos dele... Aí a pergunta que eu fiz, o nome dele ainda vai constar na urna? Falei, vai constar na urna, só que os votos que ele tiver vai ficar sob júdice. Entendi. Né? Perfeito. Tá explicado, professor. Eu achei importante trazer esse registro. Sim. O Pinga Fogo são 2 perguntas simples. Existem alguns projetos, algumas intenções que acontecem no nosso meio aí de profissionais da educação. Tá. Isenção de imposto de renda para profissionais do magistério. Contra ou a favor? A favor. Conselho de escola e diretor de escola. Aí uma conversa de diretor para diretor. Quem que tem a decisão maior? O diretor ou o conselho de escola? Eu trabalho sempre pela questão de gestão democrática ao conselho. Perfeito. Professor, o senhor já tentou por 2 vezes se eleger e não conseguiu. Por que dessa vez vai ser diferente? Olha, se eu falar para você que eu não tenho pretensão de ser eleito, eu estaria sendo extremamente mentiroso, né? Eu acho assim, eu estou na vida política, né? Vida pública desde 93, mas a vida política desde 96. Claro, todas as vezes que você sai candidato, o seu objetivo maior é que você consiga assumir uma cadeira, porque dentro disso você consegue, ou pelo menos tenta, dentro disso você colocar alguns projetos que você acredita ser importantes, né? Mas nessa trajetória toda, desde 96 até hoje, a política ela me fez ter muitos amigos. Eu acredito que se não fosse a política, com certeza eu não estaria sentado aqui com vocês, né? E a gente constrói coisas novas, né? A gente constrói amizades, constrói laços, constrói projetos juntos, né? E o momento onde eu saio candidato é um momento também que eu consiga colocar a minha fala enquanto servidor público, que muitas vezes a gente não tem espaço nas mídias tradicionais, mas aqui eu estou tendo esse espaço e eu quero agradecer muito, né? A gente, através da candidatura, a gente consegue colocar alguns ideais, apresentar algumas coisas que algumas pessoas não teriam condições, né, de apresentar. Por exemplo, você estava falando da questão da cultura. Hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está me procurando ter um projeto belíssimo de capoeira. E está querendo o meu intermédio para que a gente consiga colocar esse projeto de capoeira,
né? Então, eu acho que é interessante você, enquanto candidato, você passa a ser para aquelas pessoas, mesmo que você não seja eleito, mas eu acho que você passa a ser para aquelas pessoas uma esperança, né? Eu tenho falado muito com o pessoal da Umbanda e Candomblé, né? E o pessoal tem falado que, inclusive está aqui na minha cola, né? Que não é que nem do presidente da República na mão, mas a minha está aqui, né? Na minha cola fala a questão da intolerância religiosa. Nós temos aqui no Brasil um país laico. Por que o bandista não pode praticar a sua religião? Por que até o ateu, ele não é obrigado a acreditar em alguma coisa, né? O candomblé, umbanda, questão do budismo e tantas outras religiões que tem, né? Eu acho que as pessoas têm que ter a sua liberdade, como eu estava dizendo, né? A minha falou bem lá no começo, eu disse a questão da diversidade. Então, a diversidade de orientação sexual, a diversidade religiosa, tudo isso faz a gente crescer enquanto ser humano, né? Então, quando você coloca algumas situações onde as pessoas veem em você a esperança de realizar um seu sonho ou de repente desenvolver um projeto social e você possa ser a ponte ou você possa ser o intermédio daquilo, eu fico muito satisfeito. Independente do qual vai ser o resultado que vai acontecer dia 2 de outubro. Logicamente que a gente trabalha para assumir a cadeira, né? Mas se isso não acontecer também, estou muito satisfeito. Perfeito. Beleza. Professor, obrigado. Nosso tempo caminhou já para o fim. Eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais, que o senhor deixasse as suas redes sociais para você que simpatizou, que gostou das propostas do professor Ronan, e queira conhecer mais. Deixa as suas redes sociais, o seu número de votação, para que os nossos seguidores possam te encontrar e saber mais de você e da sua candidatura. Tá. Vou começar pelas redes sociais. O meu Zap, se alguém quiser receber algum material diferente para compartilhar, 11, claro, né? 11 947 000137. As minhas redes sociais sempre tá como Ronan Goulart. Então, no Facebook, no Instagram tá como Pedagogo Ronan. Twitter eu não tenho, mas o Facebook e Instagram, né, é o que a gente mais trabalha, né? Ainda não tenho nenhum canal no YouTube, mas eu pretendo ter no futuro. E queria colocar aqui também que eu estou lançando um bloco de carnaval. O Bloco dos Corujas. Eu né? vi na sua página. Você viu, né? Então, o Bloco dos Corujas. Então, dia 15 de outubro agora, em homenagem ao Dia dos Professores, nós estamos lançando o Bloco dos Corujas, que a ideia seja um bloco mais voltado para quem é da área da educação, né? Então, até lá na página está escrito assim, né? Carnaval também é diversão, né? Educação também é diversão. Então, quero convidá-los também a entrar nas minhas páginas, conhecer um pouco do meu trabalho, né? Sou uma pessoa que eu vim de uma... Como acho que a grande maioria dos paulistas, né? A minha mãe, ela é uma senhora que veio do sul de Minas, veio aqui para a cidade de São Paulo, ganhar a vida como todo migrante, ganhou a vida como faxineira, né? Meu pai, finado pai, era pedreiro, então sempre fui oriundo de escola pública, nascido e criado na Lausanne Paulista, frequentando muito aqui a região da Cachoeirinha, trabalhei em várias escolas aqui da região da Cachoeirinha, na Brasilândia. Sou uma pessoa muito entusiasta, né? Muito entusiasmado com a questão da educação, e acredito que a educação ainda é a chave de muita coisa para melhorar, né? Então, eu queria agradecer a todos aqui do coletivo Cachoeirinha pela oportunidade, né, de estar aqui presente, debatendo um pouco, conversando um pouco sobre as minhas propostas. E estou aberto, né, para que tenha umas novas sugestões. Uma das coisas que não foi abordada aqui, mas eu gostaria de citar que, se eu for eleito deputado, eu quero fazer um mandato participativo. Eu quero que a população
nos ajude, enquanto parlamentar, a decidir alguns assuntos que são extremamente sensíveis. Por exemplo, né, a questão pena de morte, aborto, redução da maioridade penal, enfim, são alguns assuntos... Só assunto fácil, né, professor? Só... Eu achei que fosse alguma coisa... Eu vim preparado para responder essas perguntas, mas, enfim... não aconteceu, mas eu queria colocar aqui. Então, acho que o mandato participativo acho que é bem interessante nesse sentido de que eu vou dar um exemplo bem prático dentro da pergunta que o professor Christian me fez. O diretor que manda mais, o diretor ou o conselho? Conselho de escola, mas dentro disso também eu quero colocar e quero pontuar o seguinte: eu sendo eleito deputado federal, eu não quero representar apenas as coisas que eu pense, mas eu quero representar um colegiado de pessoas. O que acontece eu vou usar o que nós fazemos na escola, por exemplo, normalmente eu faço parte do conselho de escola. Então, se tem um determinado assunto, né, uma recondução de um assistente de direção, alguma coisa assim, de repente eu posso até querer com que aquela pessoa que está ali no cargo participe, mas se eu represento meus colegas, e meus colegas vão lá, não vou fazer uma votação, e meus colegas falam assim, não, o cara não tem que ficar, eu vou passar por cima do meu ego e vou falar, não, beleza, eu voto porque eu sou representante do conselho, e eu sendo representante do povo, né, dos meus eleitores, eu quero consultá-los sempre nas minhas decisões, mesmo que sejam coisas que me custem muito alguma coisa no sentido pessoal, mas o meu mandato vai ser um mandato bem participativo, um mandato coletivo. Tá ok. Obrigado, professor. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Lembrando que nós estamos gravando essa série de conversas com os candidatos da região de Cachoeirinha, aqui no estúdio EP76, na Rua Marambaia, na Casa Verde. E que você que tem necessidade de locar um espaço ou produzir o seu conteúdo, fotos do seu produto, fotos pessoais, fotos para o seu perfil, enfim, quer fazer uma produção muito bem feita de audiovisual, consulta a Aline e a equipe do EP76. Tem pacote só para podcast, tem pacote para foto, tem pacote para locação, agora tem pacote para tudo que você precisar, incluindo edição, enfim, tudo para que você tenha aí material rico e de boa qualidade para ser publicado nas redes. Nós temos mais algumas entrevistas para fazer, mais algumas conversas com os candidatos, mas lembrando para você que segue a página Vila Nova Cachoeirinha ZN e o Coletivo Cachoeirinha, que o objetivo dessas conversas é um só, é abrir espaço para os candidatos da nossa região, para que vocês os conheçam e que vocês tomem a melhor decisão. A gente já tem aí outros 4 que foram entrevistados, professor, mais um vindo. Então assistam as entrevistas e tome você a sua melhor decisão. Nosso objetivo aqui é dar esse espaço para os candidatos. E lembrando, aqui nós não somos especialistas e o objetivo da página é esse. Aqui é de morador para morador. Tchau, Cachoeirinha.